Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, seja onde quer que venhamos chegar, chegamos por via da livre e espontânea vontade de cada um de vocês e vamos praticar a liberdade, vamos fazer aquilo que é bom, que outras pessoas possam desfrutar. Nós vivemos umas dificuldades muito grandes, sabemos muito bem que a tão sonhada democracia, tão repetidas vezes falada pelos nossos políticos, e eu digo nosso mesmo que venhamos rejeitar, e eu de uma forma clara não aceito fazer uma divisão. A política ela está aí, é uma ciência do bem comum e as pessoas não estão agindo da melhor maneira possível. Nós perdemos a oportunidade de sermos democráticos e adotamos os sistemas de classe e nós fazemos essa divisão e cada divisão vai surgindo e aquelas pessoas que têm que sobreviver. Quando chegarmos lá embaixo, nós vamos entender os motivos das revoltas, das condições, dos gritos, dos choros, da miséria, da fome. Surge porque todos e em todos foram permitidos essa divisão. Cochilamos e o inimigo veio e plantou a sua semente. Não reclame. Todos que permitiram aceitar essa polaridade maldita que hoje nós estamos vivendo no Brasil, buscando os cristos políticos para que possam nos salvar, é justamente uma consciência do próprio homem em abandonar a sua origem, o Criador. A morte, esta que é a primeira, já aconteceu, que é a não crença no Criador. A segunda é a física causada por crença no homem, ou seja, existe uma maldição na crença. Por incrível que pareça, existe uma maldição na crença. E essa crença é no homem para com o homem. Agora, quando nós criamos essa maldição nessa crença, nós também criamos estruturas. E essas estruturas vai fluir mais cedo ou mais tarde os seus frutos. Então, a ciência falada aqui são os da faculdade de raciocínio do ser. O que acontece? Uma igualdade de ação que estende a outro, por igualdade de espécie. Então, comece a entender que a mesma oportunidade que eu dou a uma pessoa por palavra ou por confiança, eu mesmo estou maldizendo, dando a essa pessoa a oportunidade de agir. Desta forma, que se ler maldito o homem que confia em outro, pois este mesmo pode se voltar a você ou contra você. E maldito que confia, e maldito por quê? Porque estar dando, entregando, confirmando a ação criminosa da mesma espécie. Então, quando você, por exemplo, concorda em destruir uma outra pessoa, você também é responsável. Não adianta você correr, não. Então, o que nós estamos vendo no Brasil? Quando as pessoas depositam a confiança em um governo só por via de acreditar que aquele governo vai conseguir destruir uma outra polaridade, onde deveria o próprio povo rechaçar de todas as formas qualquer ato criminoso contra o ser humano da mesma espécie, e revestindo essas pessoas com o poder dado por nós, essas pessoas, e depois nós mesmos estamos reclamando das ações criminosas dessas pessoas. Quem são os culpados? Não são todos malditos? Que faz ponte. Desta forma, só formam malditos. Então, malditos que confiam no maldito, tanto é aquele que fala como aquele que deu esse poder para criar uma estrutura como nós estamos vendo hoje, como uma polaridade política. Que o que pratica a ação de destruição da espécie, toda palavra confirmada de
de forma destrutiva, mesmo que seja aparentemente boa, mal ou falada. Contra a mesma espécie, desta forma, toda estrutura criada nesta base de entendimento será direcionada ao fracasso ou à vitória com mais maldição. É o que nós estamos vendo. O povo que apostou em uma das polaridades apostaram na vitória. Bom, o amor venceu, tudo bem. Mas olha as maldições que tem por aí. E agora, algumas religiões até se posicionam. Agora estamos sendo perseguidos. Carambas, vocês estão sendo perseguidos, vocês não tiveram a oportunidade de reagir quando foi, mas as pessoas não querem se misturar. O erro das pessoas que hoje fazem parte da política, dessa ciência, essa política ciência comum, dessa ciência comum que é a política, e quando os religiosos são eleitos, nós não podemos, nós estamos aqui para defender a igreja. Que igreja? A igreja deixa de ser povo? A igreja deixa de ser gente? Que ponto? Porque as emendas constitucionais são divididas entre os fiéis. Vamos ter paciência com isso, né? Pelo amor de Deus. Então, quando mexe em uma oportunidade, aí agora estão sendo perseguidos, é mesmo? Vocês foram eleitos da forma democrática para representar o Congresso Nacional e o povo brasileiro. O deputado federal representa tanto o Nordeste, como representa o Sudeste, o Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste. O deputado federal representa toda a nação. Emendas pode ser estendida a toda a nação. Por isso que eu sou a favor, quando se tem um orçamento educacional, que a maior fatia venha para uma área que tenha mais deficiência. E isso, estendo esse entendimento que eu tenho em relação à saúde, educação, à segurança, e as pessoas que esses orçamentos, esses valores chegarem, sejam esses responsáveis. Caiu no nome do prefeito Francisco de Assis, Manuel Francisco. Não, então essa pessoa vai dar conta dos bilhões que for. Não, paguei, então não importa. Desviou, tem que ser preso. Agora, crime causado desta forma, dessa natureza, não pode ir para o Código de Processo Penal, não pode ir para o criminal, vai para o eleitoral, que eu acho que é um absurdo. Seja direcionado, ou fracassado, ou mais vitórias com maldição. Por isso, vemos milhares de perderem vida, por isso nós vemos aqui milhares perderem vidas por uma formação de crença e de confiança na pessoa errada. E temos visto milhares de pessoas acreditando, confirmado em homens, os líderes políticos, recebendo esses louvores e essa adoração de confiança. Depois não querem sofrer os danos. É isso que a coisa está acontecendo e as pessoas não querem. Não querem sofrer os danos dessa confiança maldita, dessa formação maldita? Depois que vem os problemas, é causa injusta. Na polaridade maldita tem mencionado Deus. Você já observou que todos os chefes, todos os líderes da polaridade política têm mencionado Deus? Mas só falam Deus só quando as coisas dão errada, pois quando estão dando certo, é Deus no comando e no controle. Já ouviram isso? A sua própria obra, seja de que lado for, manifesta em ter plantado. Essa obra vai ter que manifestar. Porque essa obra vem de uma maldição chamada confiança. As pessoas estão confiando muito no homem. Aí depois está tudo errado. Quando está tudo certo, Deus está no controle. Quando está tudo errado, foi o diabo. Esquece a quem tem depositado a sua confiança. Eu sou da seguinte forma. Como eu estou lendo aqui um rascunho, eu sou da seguinte maneira. Essa confiança
tem que ser substituída por regras. Confiança somente em Deus. Olha, ponha toda a sua confiança, todo o seu entendimento, todo o seu intelecto, tudo que você possa imaginar só em Cristo, em Deus. É o que essas pessoas querem destruir. Em Deus. Substitua isso dentro de uma sociedade instituída por concordâncias constitucionais. Substitua essa confiança no homem, seja ele quem for, por regras e leis, por via de não haver a complementação da palavra. A lei é a rainha. A lei é a rainha dos imortais e dos mortais. E o sábio, o príncipe, tem que ser sábio para compreender tudo isso e não misturar uma coisa com a outra, mas que a base da honestidade, ela tem que ser a sua crença no Criador e a prática forçada por leis e regras dentro de uma concordância da escassez e da sobrevivência do homem. Aí nós vamos formar um Estado democrático e nós vamos formar não essa porcaria de pluralidade política, mas um Estado democrático onde há de atender o homem. E essa nação vai ser uma grande potência. Não é o caso do Brasil. Um abraço a todos. Até mais.